الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vamos agora começar a tratar da oração neste curso de Al-Murshid Al-Mu'in, curso de Fiqh Malik de emergência. Explicando no que consiste exatamente essa aula. Se você quiser aprender a fazer a oração, como são os movimentos dela, como você faz uma oração completa e válida, tem um outro vídeo meu aqui neste canal mesmo que você pode procurar e assistir, que lá você vai aprender como fazer a oração em seu todo, em seu conjunto. O que nós vamos tratar aqui são dos detalhes, ou seja, por exemplo, na aula de hoje eu vou tratar de quais são os elementos obrigatórios da oração. Depois nós vamos falar das sunas da oração. Depois nós vamos falar dos diversos tipos de oração. Vamos falar também do que você faz quando você esquece um elemento obrigatório da oração, quando você esquece uma suna da oração. Então, essa aula é para você conhecer os detalhes e saber exatamente o que é obrigatório, o que é recomendado, o que é proibido também na oração, para que você, dentro daquele quadro de oração que você aprendeu no outro vídeo, você possa saber, conhecer em detalhes o que você está fazendo e saber também, principalmente, como fazer caso você cometa algum erro na oração, tá? Então, nós vamos começar agora o Kitab as-Salah, ou seja, o livro da oração do Al-Murshid Al-Mu'in do Abdul Wahid ibn Ashir. E ele começa esse livro falando dos elementos obrigatórios da oração e das suas condições de validade. Então vamos lá, como sempre eu vou ler a minha tradução e explicar. Os elementos obrigatórios da oração são em número de 16 e suas condições de validade são 4. Bom, o que são elementos obrigatórios, que são condições de validade? Elementos obrigatórios são aqueles elementos, aqueles movimentos, gestos e intenções que você tem que fazer obrigatoriamente na oração. Ou seja, é aquilo que não pode faltar na oração para que ela seja válida. Já as condições de validade são condições que se aplicam antes de você começar a fazer a oração, ou seja, coisas que você tem que ter garantidas e ter feitas, são coisas que você já tem que ter feito ou ter garantido antes ainda de começar a oração. Então, os elementos obrigatórios são 16, as condições de validade são 4, e ele vai começar agora falando dos elementos obrigatórios. São elementos obrigatórios. Primeiro, takbir de sacralização. O que significa isso? É aquele takbir, ou seja, a palavra Allahu Akbar, que você fala no começo da oração. Esse takbir se chama takbir de sacralização, takbiratul ihram. Por quê? Porque a partir do momento em que você fala esse takbir, uma série de coisas que eram lícitas para você e que são lícitas para você no comum da sua vida se tornam proibidas em razão do fato de você estar fazendo oração. Entre essas coisas, você não pode comer, você não pode beber, você não pode falar coisas que não façam parte da oração, você não pode fazer movimentos excessivos que saiam daqueles movimentos prescritos para a oração, e você não pode olhar para lá e para cá, você tem que manter o seu rosto voltado para a Qibla e o seu olhar também voltado para a Qibla. Então, a partir do momento que você fala o Takbiratul Ihram, aquele primeiro Allahu Akbar com que você começa a oração, uma série de coisas então tornam-se proibidas e você deve fazer unicamente os gestos e atos prescritos para a oração. Esse takbir, portanto, é obrigatório e a oração feita sem ele é inválida. O segundo elemento, estar em pé durante o mesmo, ou seja, para você fazer o takbir, você tem que estar em pé. Qual é a exceção, ou quais são as exceções? A pessoa doente que não aguenta de fato ficar em pé, ela deve ou pode se sentar, né? Ou mesmo estar deitada para fazer esse takbir, mas a pessoa sã, ela tem que estar em pé para fazer o takbir inicial, takbiratul ihram.
Terceiro elemento, a intenção que se deseja. Niyya. O Salah, ou seja, a oração islâmica, como todas as obras de adoração na nossa religião, pressupõe e exige uma intenção para que ela seja válida. A gente viu, né, em aulas anteriores as intenções possíveis para você fazer, por exemplo, o wudu, para você fazer tayammum, para você se purificar, né, de maneira geral. Pois bem, a oração tem uma diferença dessa em relação às intenções, uma intenção geral, por exemplo, de purificação. Para a oração, não basta você ter a intenção de rezar, mas você tem que saber exatamente qual é a oração que você vai rezar. Então, a sua intenção deve ser muito clara e explícita. Por exemplo, eu vou rezar a oração do Maghrib, vou rezar a oração do Isha, eu vou rezar a Suna do Fajr, eu vou rezar 2 rak'ah Suna antes do Dhuhr, eu vou rezar a oração de sexta-feira. Ou seja, para cada oração que você vai rezar tem uma intenção específica que tem que ser feita concomitantemente com o Takbiratul Ihram. Ou seja, na hora que você entra na oração, você tem que estar com aquela intenção. Quando se fala concomitantemente, é evidente que assim, que você tem que formular para você mesmo a intenção antes de fazer a Takbiratul Ihram. E daí se subentende que naquela hora que você faz, imediatamente após ter formulado a intenção, é aquela oração que você está fazendo. É considerado makruh na escola Malik você formular essa intenção em palavras, você dizê-la em voz alta. Né? Então se diz que o mahal, que o lugar da intenção é o coração, que significa que basta que você tenha aquela consciência interior de qual é a oração que você está fazendo, que isso aí é o suficiente. É considerado desrecomendado você falar em voz alta qual é a oração que você vai fazer. Agora, se você tem uma dificuldade nesse sentido, se para você ter clareza de qual é a oração que você vai fazer, você precisa falar em voz alta, também não tem problema. O que é necessário é que você saiba sempre exatamente qual é a oração que você está fazendo. Então, continuando, o próximo elemento obrigatório, a recitação da Fatiha em pé. A recitação da Fatiha é obrigatória em todas as rak'ahs, ou seja, em cada unidade, cada ciclo de oração, você tem que recitar a Al-Fatiha. Você vai recitar ela ou em voz alta ou em voz baixa, dependendo da oração, mas isso aí não é um elemento assim, ser em voz alta ou em voz baixa não é obrigatório. O que é obrigatório é a Fatiha em si. E na escola Malik considera-se que a Suratul Fatiha começa com as palavras Alhamdulillahi Rabbil Alamin. O entendimento da escola é que o Bismillahirrahmanirrahim não faz parte da sura em si. Então, ela deve ser começada, e inclusive se considera makruh, desrecomendado, nas orações obrigatórias, na escola Malik, você recitar Bismillahirrahmanirrahim. Então, nas orações obrigatórias na escola Malik, você deve começar recitando a Suratul Fatiha, que é um elemento obrigatório, sem o Bismillahirrahmanirrahim. Nas orações facultativas, orações sunna, qualquer oração que você faz por sua própria vontade, que não seja obrigatória, você pode recitar Bismillahirrahmanirrahim sem problema algum. E lembrando que também na obrigatória não é proibido, não invalida a sua oração, você não perde nenhuma recompensa, porém é considerado desrecomendado, makruh. Tá? Então a recitação da Fatiha em pé. Então vale aqui o mesmo que eu disse para Takbiratul Ihram, que a pessoa saudável deve recitar a Fatiha em pé. O próximo elemento obrigatório da oração é a inclinação, que consiste em você inclinar a parte de cima do seu corpo, mantendo na medida do possível as costas retas, com as mãos sobre os joelhos. Isso é obrigatório e recomenda-se que você faça durante a inclinação as invocações Subhana Rabbil Azim, ou qualquer invocação que fale da imensidão divina, da Azamatullah, e considera-se makruh, ou seja, desrecomendado ou detestável, você recitar o Corão ou fazer du'a, fazer súplica durante a inclinação. Tá? Próximo elemento obrigatório, levantar-se da inclinação. Então você volta, né?
da inclinação até ter as costas completamente retas e você cumpriu esse elemento. Próximo, a prostração com humildade. Então, você faz a prostração do jeito que foi ensinado lá no outro vídeo, né? Você vai botar no chão a sua testa, né, até o nariz, as duas mãos, os dois joelhos e os dois pés, e de preferência, né, se não obrigatoriamente, mas de preferência os dedos dos pés, ou seja, você vai estar apoiado sobre 7 pontos e você vai permanecer ali um certo tempo. E na prostração, a invocação recomendada é Subhana Rabbiyal A'la, glória ao meu Senhor o Altíssimo. Mas a prostração é bem diferente do ruku, porque é liberado, inclusive recomendado, encorajado que você faça duá, que você faça súplicas na prostração. Porque a prostração é o momento em que o servo está mais próximo do seu Senhor. Então é o momento que o seu Senhor atende, ouve e atende os seus pedidos. Então na prostração você pode, na medida em que você quiser ou puder, né, você pode fazer suas súplicas. Você pode fazer elas em árabe e você pode fazer também elas na sua língua. Você pode fazer as súplicas em português na prostração. Isso é muito importante, uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, mas você pode na prostração fazer súplicas em português, evidentemente em voz baixa. Pois bem, depois da prostração, o próximo elemento obrigatório é levantar-se da prostração. Você se levanta da prostração sentando-se da maneira como foi ensinada no outro vídeo, e de tal modo que você fique com as costas retas. Depois disso, o próximo elemento obrigatório é o salam final, o taslim, né, o assalamu alaikum, que a gente fala ao terminar a oração. Estar sentado durante o mesmo também é um elemento obrigatório, ou seja, você deve falar o salam final sentado. E tem mais alguns aqui. A correta ordenação dos elementos fundamentais, ou seja, você deve cumprir os elementos ou executar os elementos fundamentais da oração na ordem correta, ou seja, você está de pé, fala o takbiratul ihram, recita al-fatiha, recita a sura quando houver, faz o ruku', levanta-se do ruku', faz o sujud, prostração, senta-se da prostração, faz a outra prostração e assim por diante. Ou seja, qualquer alteração na ordem desses elementos invalida a sua oração. Então, mais alguns outros aqui, já no verso 103 do poema. Endireitar as costas, isso é muito importante. Quando a gente levanta do ruku', quando a gente levanta do sujud, o ruku', lembrando, é a inclinação, o sujud é a prostração. Quando a gente levanta dessas duas posições, a gente não pode levantar mais ou menos e daí já partir para a próxima posição. A gente tem que levantar completamente até endireitar as costas. E se endireitar as costas depois da inclinação, depois da prostração, é um elemento obrigatório com o qual a gente tem que tomar cuidado, tá? Assim como esse próximo elemento, parar um pouco obrigatoriamente em cada posição. Então veja, em cada posição da oração, quando você está de pé, quando você está inclinado, quando você volta da inclinação, quando você está prostrado, quando você está sentado, em cada posição dessas você tem que parar por tempo suficiente para o teu corpo assentar. Né, para você, como se diz nos livros de fiqh, para os teus ossos chegarem na posição que eles devem estar nessa posição do corpo. Isso é muito importante, isso aí é obrigatório, quer dizer, você não pode, por exemplo, levantar da inclinação e já imediatamente se pôr em prostração. Você tem que levantar da inclinação e ficar naquela posição por tempo suficiente para você saber que está estável nela, e daí sim você vai para a prostração. Próximo, o seguidor deve seguir o imã tanto no takbir inicial quanto no salam final. Então aqui é um elemento que já se aplica àquela pessoa que segue o imã, ou seja, que se aplica quando tem duas ou mais pessoas rezando. Então a pessoa que está seguindo, né, o imã na oração, tem duas coisas que obrigatoriamente ele não pode fazer antes do imã. Uma é o takbir inicial, outra é o salam final. Essas duas coisas ele tem que fazer depois do imã obrigatoriamente. E os demais movimentos, por exemplo, o imã está de pé, recitou a Fatiha e vai para a inclinação. O seguidor pode ir para a inclinação antes do imã? Ele pode,
Ele pode no sentido de que isso não anula a sua oração. Porém, isso é altamente desrecomendado, é makruh. E é considerado uma falta, né, um pecado. Então, o seguidor deve seguir o imã em tudo, ou seja, só fazer as posições quando o imã fizer. Ele não deve fazê-las antes do imã. Porém, se acontecer no meio da oração de ele achar, por exemplo, que o imã já se prostrou e ele se prostra e o imã se prostra logo em seguida, não tem problema, não invalidou a oração dele. Ele não deve, como uma matéria de recomendação, não deve fazer isso de propósito. Pela sua própria vontade, ele deve esperar e seguir o imã. Agora, quanto ao takbir inicial e o salam final, essas duas coisas o seguidor deve obrigatoriamente fazer depois do imã. Continuando, o seguidor deve ter a intenção de seguir em geral. Ou seja, se você é seguidor numa oração, você tem que ter a intenção de seguir. O que significa isso? Significa que você tem que formular essa intenção distintamente antes de rezar? Na verdade, não. Na verdade, assim, se você está numa jamá, ou seja, numa congregação, e você é um seguidor nessa congregação, você tem a intenção de fazer aquela mesma oração que o imã está fazendo, você já cumpriu esse elemento obrigatório de ter a intenção de seguir. Esse elemento existe para impedir, por exemplo, que um seguidor ele tenha a intenção de fazer uma oração que não é a que o imã está fazendo. Ou seja, o imã está rezando lá o Dhuhr, por exemplo, ou o contrário, vamos dizer, o imã está rezando o Asr e eu estou atrás dele com a intenção de rezar o Dhuhr. Isso não posso. Minha intenção de seguidor significa que eu vou rezar a mesma oração do imã. Então, essa intenção de seguir, ela existe para prevenir isso aí e para prevenir que a pessoa entre lá, por exemplo, com uma intenção contrária. Não, eu estou aqui fazendo só os gestos junto com o imã, mas estou fazendo outra oração, né? Não. Quando a pessoa reza atrás do imã, ela deve fazer a mesma oração com o imã e para isso basta que ela esteja lá com a intenção de fazer aquela oração e de seguir o imã. Não é necessário fazer aquela oração junto com o imã, né? Segundo as condições, né, que se postulam para quem segue um imã. E para isso não é necessário formular distintamente a intenção de seguir, tá? Já aqui, no caso do imã, não. O imã deve ter a intenção de liderar, tá? Ele deve ter a intenção de liderar em algumas orações específicas. Então, por exemplo, ele fala aqui, na oração do medo, é uma. Quando se juntam o Maghrib e o Isha em noites de chuva, é outra. Na oração de sexta-feira. E quando ele substitui um imã que teve de abandonar a oração. Então, nessas orações específicas, o imã tem que ter a intenção de liderar e tem que formular distintamente essa intenção. Tem que formular distintamente essa intenção. Por quê? Porque, ao contrário das orações obrigatórias comuns, das 5 orações, essas orações todas, o ponto distintivo delas é que elas são orações que se fazem só em congregação. Elas precisam ou pressupõem uma congregação para que sejam feitas. Então, só falando um pouco sobre elas, né? A oração do medo. O que é a oração do medo? A oração do medo é uma oração feita em batalha, durante a batalha, ou quando o exército está preparado para a batalha esperando um ataque. Então o comandante divide o seu exército em 2 e ele lidera metade, ele lidera a oração, ele lidera a primeira metade, uma metade do exército em oração, nas 2 primeiras rakas dessa oração, enquanto as outras 2 ficam de vigia. Quando terminam as 2 primeiras rakas, termina o tashahhud e o imã se levanta para a terceira raka, esse grupo que estava rezando sai da oração sem falar o salam e o outro grupo que estava de vigia entra na oração e reza as últimas 2 rakas. Então essa é uma oração específica para situações de combate, né? E se diz também que enquanto, né, estão se rezando, aqueles que estão ou de vigia ou combatendo têm que fazer ou devem procurar fazer os takbir
falar Allahu Akbar junto com o imã e a congregação que está rezando. Bom, então essa é uma das orações em que o imã tem que ter a intenção de liderar, né? Outra aqui que ele fala, quando se juntam o Maghrib e o Isha em noites de chuva. Isso aí é uma coisa que é uma oração que na escola Melick se prevê que quando a noite está muito escura, com muita chuva, o pessoal foi para a mesquita, porque isso aí é coisa de mesquita, né? O pessoal foi para a mesquita para rezar o Maghrib. Então o pessoal reza o Maghrib e já reza o Isha junto com o Maghrib para poder voltar para casa, para não ter que rezar o Maghrib, voltar para casa na chuva, voltar para a mesquita na chuva para rezar o Isha e depois voltar. Não. Então, em noite de muita chuva, ou noites muito escuras, de muita lama também, o Maghrib e o Isha são rezados um logo depois do outro nas mesquitas, né? E eu mesmo já, aqui no Marrocos mesmo, já testemunhei isso numa noite de muita chuva. Então, também nessas orações, o imã tem que ter a intenção de liderar, ao contrário de um Maghrib e um Isha normais, porque essas orações naturalmente se pressupõe que sejam feitas em congregação, e porque é por causa da congregação que elas são juntadas, né, as duas orações. Oração de sexta-feira, né, ele tem intenção de liderar. E quando substituem um imã que teve de abandonar a oração, o que acontece aí? Muitas vezes não, pode acontecer de um imã estar liderando a oração e acontece alguma coisa com ele, né? Por exemplo, ele perde o wudu, né? Ou, por exemplo, ele lembra que estava sem wudu, ou, por exemplo, ele lembra que ele está com alguma substância impura no seu corpo, né? Ou, por exemplo, quando começa a sangrar o nariz dele. Enfim, podem acontecer, ou, por exemplo, ele sofreu algum ataque de fraqueza, não conseguiu terminar a oração, mas pode acontecer, né, numa série de situações que o imã tenha que abandonar a oração. Nesse caso, o que acontece? Nesse caso, o próprio imã, ao sair da oração, ele pode escolher um membro da congregação e botar ele na frente para continuar liderando a oração. Ou, caso o imã não escolha, um membro da congregação pode se adiantar para liderar a congregação. Nesse caso, em que um membro ou é escolhido ou ele próprio se adianta, ele tem que, naquele momento que passa a liderar, fazer a intenção de estar liderando uma oração, porque ele começou a oração como seguidor e vai terminar como imã. Então, naturalmente, ele vai fazer essa intenção de liderar, tá? Se acontecer agora, um adendo, né? Se acontecer de o imã não escolher alguém e nem ninguém se adiantar, num caso desses, cada uma das pessoas que está rezando pode terminar a oração sozinha. Então aí ela não é mais uma seguidora, ela está fazendo oração sozinha, não precisa inclusive seguir o ritmo de oração dos que estão rezando ao lado dela. Tá? Existem algumas outras orações também que, embora o nosso autor Ibn Ashir só menciona 4, tem também o Salatul Janaza, a oração fúnebre que o imã deve fazer a intenção de liderar, e as orações das duas festas também, do Eid al-Adha e do Eid al-Fitr, ele deve fazer a intenção de liderar. Tá? Então, continuando. Pois bem, na verdade, então... Pois bem, esses são, então, os elementos obrigatórios da oração. Já as condições de validade são que, como a gente viu, são em número de 4, são voltar-se para a Qibla, estar livre de substâncias impuras, cobrir a nudez e encontrar-se em estado de pureza ritual. Então, voltar-se para a Qibla significa você estar voltado, né, com a frente do teu corpo voltada para a Qibla, ou seja, para a direção da Kaaba, da casa de Deus em Meca. Considera-se que você está voltado para a Qibla se você não está a 90 graus, assim, virado mais do que 90 graus dela. Né? Então tem uma latitude assim, bem ampla, né? Nesse conceito de voltado para a Qibla. É evidente que o correto e o ideal é a pessoa estar voltada mesmo, mas se ela está um pouquinho fora, isso não tem problema. Até 90 graus para cada lado não se considera que ela está fora da Qibla. Tá? Então, segundo, estar livre de substâncias impuras, como a gente já viu na parte de purificação, né? A pessoa tem que estar livre no corpo dela
nas roupas dela e no local de oração de qualquer uma das substâncias impuras. Isso também é uma condição de validade da oração. Cobrir a nudez para o homem, no caso da oração, vai do joelho até o umbigo, né? Isso aí tem que estar obrigatoriamente coberto. E para a mulher, como a gente vai ver, ele vai falar aqui, mas ela tem que estar com o corpo todo coberto, exceto o rosto e as mãos. Tá? Então, cobrir a nudez, condição de validade da oração. Se a pessoa pode estar coberta, o que significa condição de validade? Ela pode estar coberta, né? Ela pode estar com a roupa adequada, mas ela começa a rezar sem a roupa adequada, isso significa que a oração dela é inválida, né? Se ela fez isso de propósito. E por último, a quarta, encontrar-se em estado de pureza ritual. Pois bem, pureza ritual, como vocês todos já sabem, já viram, né? A pessoa está em wudu, né? Ela está purificada da impureza menor, ou caso ela tivesse em estado de impureza maior, ela está purificada também da impureza maior. Tá? Então o que ele diz aqui no verso 106, todas, com exceção da última, ou seja, da pureza ritual, né? Wudu e ghusl, todas com exceção da última, só são obrigatórias caso a pessoa se lembre delas e possa atendê-las. Então, essas condições têm duas condições, vamos dizer assim, que se chamam dhikr ou qudra. Né? Dhikr quer dizer, a pessoa tem que lembrar. Né? Ela, por exemplo, muitas vezes acontece que a pessoa está com uma mancha de impureza na roupa e ela reza, por exemplo, sem saber que está com aquela mancha de impureza e só descobre aquilo quando termina a oração, né? Ou depois de terminar a oração. Ou ela até sabia que estava com a impureza, mas esqueceu e rezou a oração inteira sem lembrar. Pois bem, saibam que nesses casos a oração é válida. Tá? A oração é válida porque você está livre de substâncias impuras, é uma condição de validade sujeita a você lembrar, ou a lembrança ou a sua ciência daquilo. Né? E mesma coisa a Qibla. Se você não sabe para onde é a Qibla, se você não consegue, você fez um esforço e não conseguiu encontrar a Qibla, você reza para que lado for. Né? E a sua oração é válida porque você... porque essa condição está sujeita ao qudra, quer dizer, você ser capaz de encontrar. Né? E assim também cobrir a nudez. Se a pessoa não tem roupas para se cobrir, enfim, ela pode rezar e aquela oração dela é aceita. Né? Então aqui, as prescrições relativas ao esquecimento dessas condições, né? Ou à incapacidade de atendê-las, são muitas. Né? São muitas, né, vamos dizer, os juízos legais sobre essas questões, mas ele vai resumir para nós em duas coisas. Olha aqui, é recomendado, tanto para o caso de esquecimento quanto de incapacidade, que as orações sejam repetidas dentro de seu horário prescrito. Então veja, quando acontece esse esquecimento ou incapacidade, recomenda-se que as orações sejam repetidas dentro do horário. Ou seja, você rezou o Asr, tá? Daí acabou a oração, você descobriu que estava com uma mancha de sangue na roupa, você não tinha visto ela antes, você descobriu que estava. O que acontece? A sua oração é válida. Recomenda-se que você a repita dentro do horário do Asr. Se você só descobrir depois, quando já entrou o Maghrib, daí acabou, você não é nem sequer recomendado que você repita a oração. Dentro do horário do Asr, você pode repetir, se quiser, como uma coisa recomendada, né? Então ele vai dar aqui alguns exemplos, como por exemplo, quando se comete um erro na determinação da Qibla. Esse é um dos casos em que a pessoa fez a oração, acabou a oração, depois ela percebe que cometeu um erro. Bom, ela pode, se quiser, a título de recomendação, repetir a oração, mas a oração dela é válida, né? E ele fala aqui, mas não quando a pessoa é incapaz de voltar-se para a Qibla ou é incapaz de cobrir a nudez. Nesses dois casos, de incapacidade de se voltar para a Qibla e de cobrir a nudez, mesmo que depois ela recupere essa capacidade, né, não é sequer recomendado repetir a oração. Porque assim, quando essa incapacidade de se voltar para a Qibla, nós estamos falando aqui provavelmente ou de uma pessoa que não tem a menor ideia de onde a Qibla é, ou mais provavelmente de uma pessoa que está doente, de cama e não pode se voltar para a Qibla. Né? E assim também a pessoa incapaz de cobrir a nudez é aquela que ou não tem forças
para cobrir a sua nudez, ou está num estado de tal que ela tem que ficar com certas partes do corpo expostas, né? Ou mesmo aquela que não tem roupas por pobreza, né? Então, nesses casos, não é sequer recomendado que ela repita a oração. Então, ele vai falar agora de algumas regras específicas para a mulher. Então, ele fala no verso 108. A mulher livre deve cobrir todo o seu corpo, com exceção do rosto e das mãos. O demais se considera nudez. Então, na escola Melick, todo o corpo, com exceção do corpo e das mãos, deve estar coberto, inclusive os pés. Tá? Existe na escola Hanafi uma licença para que os pés apareçam, mas na escola Melick o pé deve estar coberto, a mulher deve estar ou de meia ou com vestido comprido que não deixe aparecer o pé. Verso 109. Caso se desvelem partes do peito, do cabelo ou de seus membros, é recomendado que ela repita a oração dentro do seu horário. Então, assim, caso a mulher esteja rezando e daí, assim, mexeu o hijab, apareceu um pouco do cabelo, bom, ou apareceu uma parte da pele, aqui vamos dizer assim, né, do pescoço ou do peito, né? Ou mesmo assim, levantou um pouco a blusa, coisa e tal, apareceu uma parte do braço, ou até mesmo uma parte do pé, caso ela tenha tomado os cuidados necessários, mas mesmo assim se desvelem essas partes da oração, a oração dela continua válida, e se ela quiser, a título de recomendação, ela pode repetir a oração dentro do horário. Como a gente falou, se aplica a mesma regra da pessoa que não conseguiu, por exemplo, encontrar a Qibla. Pois bem, a mulher tem mais uma condição para oração, que dessa vez não é condição de validade, mas condição de obrigatoriedade, ou seja, tem uma condição que tem que ser atendida para que a oração seja obrigatória para a mulher. Quando essa condição não é atendida, a oração não é obrigatória para ela. Pelo contrário, essa oração é proibida. Tá? Então, é a condição de obrigatoriedade da oração para a mulher que ela esteja livre de sangramento. Ou seja, a mulher que está ou sangrando de menstruação ou com sangramento do pós-parto, a oração não é obrigatória para ela, e não só não é obrigatória, como ela não pode rezar. Tá? Então, é condição de obrigatoriedade que ela esteja livre de sangramento. E ele aqui dá um sinal, vamos dizer assim, de que ela está livre de sangramento, né? Como a emissão de muco claro, né? Ou secura, ou seja, que tem o muco claro que ela emite normalmente quando não está menstruada, né? Ou que não esteja emitindo fluido algum pelas suas partes íntimas. Lembrando, né, que o período máximo em que se considera que uma mulher está menstruada é de 15 dias. Se ela fica com sangramento por mais de 15 dias, esse sangramento não é mais considerado menstruação, é considerado uma doença, e ela pode fazer a ablução maior e voltar a rezar. E assim também o sangramento do pós-parto, que demora mais do que 60 dias. Tá? Pois bem, a mulher não tem a obrigação de repor as orações perdidas durante seus dias de sangramento. Ou seja, enquanto ela está menstruada ou com sangramento do pós-parto, ela não faz a oração e depois não tem que repor a oração. E, por fim, é também condição geral de obrigatoriedade a entrada do horário da oração. Isso aí para homens, mulheres, para todo mundo. O que significa isso? Que uma oração só se torna obrigatória para a pessoa quando entra o horário dela. O que significa isso? Que a oração só se torna obrigatória para a pessoa quando entra o horário dela. Inclusive, não existe no Islã, exceto em condições muito especiais, em viagem, por exemplo, durante uma viagem, não existe adiantar as orações. Eu não posso, por exemplo, agora aqui está na hora do Dhuhr. Não posso falar, bom, deixa eu já fazer aqui o Asr, fazer o Maghrib, fazer o Isha, daí já fico livre de todas as orações para esse dia. Não, assim, isso não existe, certo? A oração ela só se torna obrigatória e, aliás, ela só pode ser feita, né, quando entra o horário dela. Tá? E ele termina aqui com uma exortação: e digo, cumpre, pois, no tempo certo. Pois bem, então terminamos hoje. Falamos sobre os elementos obrigatórios da oração e suas condições de validade e obrigatoriedade.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.